criança não convivia com adulto naquela época. Sai daí, guri! Não te mete! Era por aí. Mas depois que elas paravam, a água já estava morna, elas entregavam a cuia para as crianças e ali eles iam matear entre eles, crianças. E assim ficaram por muito tempo. Só que a menina, ela tinha um marco muito definido de quando ela se tornava adulta. Ela menstruava e as mães pegavam a menina e guindavam para as adultas. Ela era moça. Eu não falei mulher. Mulher era quando perdia a virgindade. Ela era moça e já podia tomar mate com as adultas. O menino não tem este marco tão definido que possa mostrar para as pessoas a sua puberdade é totalmente escondida. Mas ele percebia que aquela roda era feminina. E chegava um ponto que ele dizia assim, eu não quero, isso é coisa de mulher. E não tomava mais mate doce, aguardando que os homens o convidassem para o mate amargo. Agora, em roda também, eles imitaram as mulheres. E com a função também alterada, não era mais para acompanhar a alimentação, era para conviver, era para tocar gaita, violão, contar causas. Ou seja, estava alterada a natureza e a função, e por isso que ele permanece até hoje. O fato folclórico que perde a função ou que não se altera, morre. E aí aconteceu uma coisa interessantíssima. Aquele coitado daquele guri não podia mais tomar mate porque aquilo o agredia. E ele ainda não era convidado pelos homens. E sem regra, sem estar escrito em lugar nenhum, os homens só convidavam aquele menino quando ele provasse que era homem. E para provar que era homem, ele precisava ganhar uma carreira, ele precisava botar um pialo de reborqueada, de tirão, de cucharra, bem botado, e os homens, é homem. Vem matear conosco, guri. Bem, e isto era extremamente difícil. E no meu caso, minha gente, foi a coisa mais difícil do mundo. Porque eu tenho peso de jockey até hoje. Eu era muito pequenininho, então eu não parecia ser homem. E não parecendo ser homem, não tinha convite. E eu fiquei esperando, e aquele convite não vinha, e eu pesando ali uns 18 quilos fraco. Mas um dia, eu corri uma carreira ali na entrada de Palmares, montado num bragado do Matias Pacheco contra um baile dos Azevedo. E era uma carreira muito braba, e eu me amontei atrás das orelhas do bragado, empurrando a cabeça dele, soltando a rédea, para que o cavalo espichasse a cabeça, e eu ganhei de toca de focinho. Apeei nos braços dos parceiros. E tudo para eles era carreira, e para mim era o meu mate. Mas o mate não veio. Eu ainda era muito pequenininho e não parecia ser homem, e eu fiquei daquele jeito quase que em depressão. Só que aquele mate que eu falava para os senhores já não era mais mate, já era chimarrão. Porque com o adoçar do mate pelas mulheres era necessário que se caracterizasse quando é que era mate doce das mulheres, quando é que era mate amargo dos homens. E amargo, minha gente, é um termo que tem dentro dele indômito, selvagem, e daí a ser amargo foi um pulo e eles passaram a chamar mate doce, mate chimarrão. Depois foi unificando e hoje já se chama de tudo que é jeito. Vamos matear, vamos tomar chimarrão, e mate doce quase que desapareceu. Mas eu estava esperando o meu mate. E ele não vinha. Mas uma tarde, era março, eu bem me lembro, soprava um fim de verão. Eu num piticinho Picasso e o meu velho vacinado. Meu pai tinha quase 2 metros, era um homem grande, a minha mãe era uma piticinha e eu puxei por ela. E nós estávamos vacinando um gado
E eu estava embretando o gado. Quem é do campo sabe, tem uma mangueira e uma mangueirinha, e depois do brete, lá do outro lado, a banheira. E eu embretava um gadinho de cria. A gente não era rico, então tinha um gado de cria. E neste gado tinha um touro zebu, mistura de gir com Nelore, para dar carne e leite. E esse era bardoso, esse touro que era o cão. E eu tinha 12 anos e pequenininho, e montado num piticim. Quando eu arrebanhava uma ponta de gado para trazer para a mangueirinha, o touro vinha junto, dava uma rabanada e vinha por cima de mim. E o meu pai gritava de lá: chega o cavalo no touro, guri, tu está me atrasando o serviço. E eu fiquei com medo do touro. Fiquei com medo do touro, não assimilei aquela ordem, eu achei que ele estava me afrontando, tirei o petiço da mangueira e fui para as casas. Quando eu botei a alça de arame no moeirão, ele gritou de lá: homem não abandona serviço. Mas eu não tinha condições. E fui para o galpão. Quando eu cheguei lá, no galpão, atirei a reda de petiço do chão, ele fez um barulho e o corsário relinchou lá da cocheira. E eu pensei: estou mal a cavalo. Tirei o corsário para cá, era um tostado frente aberta, encilhei com socado, é uma encilha para domar, botei peiteira, rabicho e umas nazarenas que a minha avó tinha me dado, retovada com pelego, porque guri não usava bota. Guri não usava estrivo, era a lacria. E voltei para a mangueira. Quando eu voltei para a mangueira, aquele safado se sentou lá na tronqueira e ficou rindo de mim. Mas eu já nem olhava mais para ele, eu só olhava para o touro. Eu tinha um suvel curto, grosso. Fiz uma armada na ponta do sovel e lacei o touro. Enfiei a ponta da presilha por dentro da argola do cinchão e fiz outra armada ali na presilha e lacei o touro de novo. De modo que eu fiquei a 5 metros, eu e o touro. O frente aberta sentiu. Até o sol ficou parado. Quando o cinchão retiniu, eu já me vinha brete adentro, eu, o cavalo e o touro. Das pernas, minha gente, eu perdi o couro. E ele entrou ajoelhado. Meu pai disse: vai quebrar o touro. Vacina o touro. E ele não disse mais nada e me obedeceu. Vacinei o touro. E eu agora, dentro do brete, o touro atrás deitado, e amarrado eu, peguei uma faquinha, cortei a presilha, abri a porteira e fui para as casas. Aquele dia, minha gente, eu quase tenho vergonha de confessar. Eu estava num estado tal que eu tinha tristeza. Medo eu não tinha mais. Eu já tinha dominado o medo. Tá? E um ódio mortal daquele homem que foi o amor da minha vida. Mas só não era maior do que aquele ódio o orgulho que eu tive de ter nascido na mesma terra daquele cavalo. Vim para o galpão, desencilhei o tostado, peguei uma escova e fui de arrepio no pelo e depois voltei sentando, porque eu precisava daquele tempo para me acalmar. Fui para dentro de casa, isto era 1 ou 2 horas da tarde, eu tinha atrasado o serviço. E me deitei numa cama e fiquei lá encolhido. Quando meu pai veio almoçar, minha mãe perguntou: se guri não veio almoçar? Deixa ele quieto, não é mais guri. Resultado, minha gente, no final da tarde, quando o Pala deitou o seu negro, quando a noite deitou o seu negro Pala na várzea de Santo Antônio, eu ouvi uma voz da janela: guri, vamos matear.
E eu saí para o terreiro, ele estava sentado num banco alto e um banquinho pequeno. Para mim. Não sentei. E assim, devagar e por longe, como quem tropeia zurrilho, eu fui me chegando. E ele não deu bola para mim, ficou ali cevando o mate, na boa, cevou, tomou o primeiro, porque todo cevador toma o primeiro mate, porque na época da guerra podia ter veneno. Tinha que mostrar que não tinha veneno para a parceria. E ele me alcançou o segundo mate. E eu, com aquelas mãozinhas pequenininhas, apertei a cuia com as duas mãos e senti que tinha valor de conquista. Era quase um troféu. E eu levantei os olhos e aí olhei ele bem nos olhos e tomei o meu primeiro gole do meu primeiro mate. Era assim, ó, era quase um tesouro, minha gente, porque o meu primeiro mate veio a convite de um taura, do meu tostado e de um touro.